Olá meninas, aqui é a doutora Kelly e vim conversar com vocês a respeito da vitamina D. Como que nesses tempos de pandemia a diminuição da exposição solar tem levado a uma diminuição da absorção da vitamina D. A vitamina D ela é considerada, na verdade, um hormônio, porque ela age em vários sistemas, em vários órgãos do nosso organismo. E como que a gente consegue a vitamina D? A gente consegue de duas maneiras, por meio da ingestão de alguns alimentos e também pela exposição solar. Quais são os alimentos que são ricos em vitamina D? Temos óleo de peixe de bacalhau, gema de ovo, manteiga, peixes gordurosos, então peixes mais oleosos como arenque, cavala, salmão, atum, sardinha, mas a quantidade de vitamina D nesses alimentos ela é pouca, então não dá para a gente ter a absorção completa das nossas necessidades somente com a alimentação. Por isso que é tão importante a exposição ao sol. E como é que funciona essa exposição ao sol? Nós temos na pele, tanto na derme quanto na epiderme, um derivado do colesterol que chama 7-hidrocolesterol. Com a absorção dos raios ultravioletas B, esse metabólito derivado do colesterol, ele vai sendo transformado. Então, ele é transformado, metabolizado numa vitamina, uma pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D vai para o fígado, depois para os rins, e aí nós temos a forma ativa da vitamina D, que é 1,25-hidroxivitamina D. E a forma ativa é que vai atuar nos diversos órgãos, como ossos, como pâncreas, como mama, e aí vamos ter as ações nesses diferentes órgãos. O que é importante a gente saber? Basta a gente tomar sol? Qualquer horário é possível de a gente tomar sol para ter uma boa absorção da vitamina D? Não, não é assim que funciona. Vários fatores estão relacionados com a diminuição da absorção dos raios ultravioletas. Então, a gente sabe que indivíduos com a pele mais escura contêm uma menor absorção da vitamina D. Por quê? Porque que está em quantidade muito aumentada nas pessoas com a pele mais escura e funciona como um bloqueador dos raios ultravioletas, age como um protetor, como se fosse um protetor solar. Então, as pessoas com a pele mais escura precisam de uma maior exposição solar. A gente sabe que pessoas mais velhas têm uma diminuição, uma alteração nessa absorção da vitamina D, porque geralmente se expõem menos ao sol, ficam mais dentro de casa e também tem uma alteração na estrutura da pele. Então, existe uma menor quantidade daquele pré-metabólito que eu disse para vocês, que é o 7-hidroxicolesterol. Ou seja, se tem menos do precursor, vai formar menos vitamina D. Então, pele escura, pessoas mais idosas, a gente tem usado muito protetor solar. Então, porque é muito importante, porque a gente sabe que os raios ultravioletas, eles podem causar envelhecimento da pele e também aumenta o risco de câncer de pele. Temos também a diferença de latitude, a poluição, o inverno. Se você se expor muito cedo ou no final da tarde, também vai diminuir a absorção desses raios ultravioletas por causa da angulação desses raios. Então, eles penetram menos na nossa pele. São alguns fatores que podem diminuir aí a absorção dessa vitamina D. Outras coisas que também são bastante importantes, dependendo da sua função, de como você trabalha, estudo, a gente expõe menos ao sol. Por exemplo, eu mesma preciso repor a vitamina D porque fico muito dentro do consultório, fico muito dentro do hospital, então assim, a gente se expõe menos. A gente está dentro de carro, a gente usa roupas fechadas, com a trama muito fechadinha, e isso também acaba dificultando a absorção. Então, qual que seria o ideal? A gente se expor ao sol entre as 10 e as 3 horas da tarde, de preferência com as pernas e os braços expostos.
Aqui eu não vou falar para vocês, olha, não usem o protetor solar, deixem de usar, porque a gente sabe dos malefícios da falta do protetor solar, principalmente no rosto. Mas se tomar de 5 a 10 minutinhos até meia hora de sol, isso não é muito tempo de exposição solar e os riscos de ter algum malefício com relação ao sol são muito pequenos. Então a gente sabe que até meia horinha de sol por dia, de 2 a 3 vezes por semana, provavelmente você consegue uma adequada absorção dessa vitamina D. Lembrando que também pessoas obesas têm maior dificuldade da absorção da vitamina D. Então, são pontos que a gente precisa avaliar também. E quais são os valores de vitamina D? Como que a gente sabe se uma pessoa tem ou não a deficiência, a insuficiência, o que que isso representa? É feita uma dosagem no sangue para a gente avaliar 25-hidroxivitamina D, que é um metabólito que a gente consegue dosar e saber como é que está o funcionamento dessa vitamina D no nosso organismo. O que a gente sabe? Que níveis acima de 30 são considerados normais, são considerados níveis suficientes. Entre 20 e 30, insuficientes. E abaixo de 20 está deficiente. Como a gente muitas vezes não consegue a quantidade adequada de vitamina D pela exposição solar e pela ingestão dos alimentos, muitas vezes a gente vai precisar suplementar essa vitamina D. Mas quanto que eu vou precisar tomar para ter uma quantidade adequada, para que esses níveis sejam adequados? Isso precisa de uma avaliação médica, porque existem doenças que podem diminuir a absorção dessa vitamina D também, e doenças que necessitam de níveis até um pouco mais elevados. Isso, só uma avaliação médica que vai poder te dizer. Então, eu não posso dizer aqui para vocês, tomem tanta quantidade de vitamina D que isso vai ser benéfico ou não para você. O que a gente sabe? Quais são as funções da vitamina D? Uma função que está completamente estabelecida e todo mundo sabe da vitamina D é que a ação dela nos ossos é extremamente importante. Por quê? Porque a vitamina D ela vai permitir que haja uma absorção do cálcio e do fósforo pelo intestino, e esse cálcio e esse fósforo são importantes para a mineralização dos nossos ossos, para que os nossos ossos possam ficar fortes e terem a função adequada. Então, crianças que têm deficiência grave no início da sua vida de vitamina D podem ter o raquitismo, por exemplo. Em adultos, a deficiência grave de vitamina D pode levar à osteomalácia. Mas não somente nos ossos, a ação da vitamina D é muito importante. A gente sabe que no mundo inteiro, mais de 1 bilhão de pessoas têm deficiência de vitamina D. E sabemos também que, mesmo em países como o nosso, que é um país tropical, que tem muito sol, a gente também tem essa deficiência. E o que isso pode acarretar? Principalmente nas pessoas mais velhas, nos idosos. Aumento do risco de fraqueza muscular, aumento do risco de fratura, principalmente do fêmur, do colo do fêmur, que é aquele osso maior da nossa perna, né, da coxa. Então, com essa fratura de fêmur, a gente sabe que aumenta muito a morbidade e a mortalidade dos idosos. Então, a gente precisa ter muito específico e muito claro a necessidade de reposição de vitamina D, principalmente nos idosos, mas em outras populações também. A gente sabe que a necessidade de vitamina D ela é maior em obesos, idosos, gestantes, lactantes, que são mulheres que amamentam, pessoas com problemas de insuficiência renal, de insuficiência hepática, que é no fígado, pessoas com menor exposição solar, pessoas que têm raquitismo, osteomalácia,
osteoporose também necessitam de uma maior quantidade de vitamina D e essa vitamina D precisa estar em níveis adequados. Pessoas também que usam glicocorticoides de forma crônica, antirretrovirais, principalmente para HIV, pacientes que usam anticonvulsivantes, todas essas pessoas precisam de níveis adequados de vitamina D. Principalmente essas pessoas, porque elas são pessoas consideradas de fatores de risco. E o excesso de vitamina D? E quando você tem um excesso de vitamina D, o que você pode ter como sintoma? Pode existir uma intoxicação com essa vitamina D. Pode ter fraqueza, anorexia, que é a diminuição da vontade, da necessidade de se alimentar, náuseas, vômitos, confusão mental. E qual é o nível que a gente considera tóxico de vitamina D? Isso é muito individual, muito individualizado, porque cada pessoa responde de uma maneira. Então, às vezes, ela tem uma maior predisposição de ter uma intoxicação com níveis que para mim seriam ok, que não me causariam nenhum mal. E quais são as funções, o que os estudos têm mostrado? Os benefícios da vitamina D em outros órgãos além dos ossos. A gente sabe que existe uma maior chance de uma fertilização in vitro não ter resultados tão positivos se a vitamina D estiver baixa. Mulheres com vitamina D tem uma maior chance de ter miomas. Um pouco maior, mas existe uma maior chance de ter miomas. A osteoporose também é conhecida. A gente sabe que insuficiência cardíaca, hipertensão, diabetes, existem alguns estudos mostrando associação de vitamina D baixa com pré-eclâmpsia, que é aquele aumento de pressão que existe na gestação, aumento da chance de nascerem bebês com baixo peso. E a deficiência de vitamina D aumenta o risco de esclerose múltipla, artrite reumatoide, demência, alguns cânceres como câncer de mama, câncer de intestino grosso, doenças cardíacas, doenças infecciosas, doenças autoimunes, ou seja, cada dia mais a vitamina D tem sido estudada, novos estudos têm sido publicados e cada vez mais a gente está entendendo a ação e a importância da vitamina D adequada no nosso organismo. Aqui eu quis dar algumas dicas para vocês de como que a gente pode se expor à vitamina D e como a gente pode melhorar um pouquinho esses níveis no nosso organismo. Mas acho que é muito importante você conversar com o seu médico e ver se você tem ou não a deficiência, o que você pode fazer, se você precisa ou não suplementar e como que isso é necessário aí para o seu organismo e como isso vai funcionar para você. Então, se você gostou desse vídeo, comente com as amigas, compartilhe, curta, para que a gente possa cada vez mais divulgar esse trabalho, esse meu objetivo, que é melhorar a saúde da mulher.